Depois de a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro dizer ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que o cliente não descumpriu as medidas cautelares, a expectativa é de que o magistrado tome uma decisão ainda hoje. A gente vai acompanhar aí agora, ver a gente tem medidas cautelares. A gente né, preparou uma arte. Daqui a pouquinho a gente coloca essa arte, porque agora sim, está ali, né? Medidas cautelares contra Bolsonaro. Aí permanecer em casa, a gente já falou bastante sobre essa questão, né? Ele deve permanecer em casa entre 7 da noite e 7 da manhã. Proibido de se comunicar, está proibido, né, de se comunicar com outros réus e investigados pelo STF. Tem ainda a proibição de acesso a redes sociais, uso de tornozeleira eletrônica. Ele também não pode se aproximar de embaixadas ou de manter contato com embaixadores ou mesmo diplomatas estrangeiros. Portanto, são essas as medidas cautelares, André. Pois é, e vamos agora ao vivo a Brasília com o Ed Ferreira Júnior, repórter. Boa noite, Ed. A gente já tem alguma novidade sobre esse caso, porque já deu 7 horas e 8 minutos. Bolsonaro, essa hora, já tem que estar em casa, inclusive. Saiu alguma determinação nova? Boa noite para você. Boa noite, André. Boa noite, Ciri, a Larissa e a todo mundo que nos acompanha aqui no OTN, pelo YouTube. Essa expectativa perdurou o dia inteiro e até agora, André, nada do ministro Alexandre de Moraes tomar alguma decisão, dar uma resposta ao que houve, ao questionamento apresentado pela defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro, que questiona, que alega que ele cumpriu todas as medidas determinadas pela Justiça e questiona se a concessão de entrevistas estaria incluído nisso aí. Isso porque na decisão do ministro Alexandre de Moraes, o ex-presidente não poderia se pronunciar e falar nas próprias redes sociais ou nas redes sociais de terceiros, nem ser respondido também por terceiros nas próprias redes. Mas isso não incluiu ali a concessão de entrevistas, e o que foi questionado foi justamente isso. Jair Bolsonaro vem desde que colocou a tornozeleira e foi imposto a essas medidas, passou a dar entrevistas, e essas entrevistas foram publicadas, algumas ao vivo, nas redes sociais, em canais como no YouTube e no X. Então, isso foi questionado pelo ministro, de que ele estaria descumprindo. A defesa alegou que não havia descumprimento e de que ele estava seguindo o que estava determinado pela lei, mas questionou se ele poderia ou não dar entrevistas. Hoje, durante o dia, como você falou aí no início, ele passou uma parte do dia com aliados ali no PL, foi abordado pela imprensa, não quis falar com os jornalistas dessa vez, disse que não poderia falar, que estava proibido de falar. Ainda não há justificado ainda se essa proibição é contundente ou não pelo ministro Alexandre de Moraes. O fato é que agora é preciso aguardar. É o que a gente tem feito aqui durante esse dia todo, porque o ministro pode tomar alguma decisão e não foi esclarecido ainda que formas isso vai acontecer. Ele pode consultar a Procuradoria-Geral da República sobre esse questionamento apresentado pela defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele pode também tomar uma decisão por conta própria e impor novas sanções, ou ele pode aceitar essas justificativas. Então, aí, a gente aguarda também, durante as próximas horas, que de alguma forma o ministro Alexandre de Moraes se pronuncie. André e Síria. Tá certo, Ed. Você continua com a gente. Daqui a pouquinho a gente volta com você em Brasília. Gente, na última sexta-feira, Moraes determinou, né, uma série de medidas cautelares, como a gente falou agora há pouco, contra Bolsonaro, né? Como o uso aí da tornozeleira eletrônica, a proibição de postagem em redes sociais, inclusive por meio de terceiros. Para Moraes, o ex-presidente poderia ter descumprido parte dessa determinação, né, ao conceder, portanto, entrevistas que foram veiculadas nas redes de aliados. Na resposta ao STF, os advogados do ex-presidente afirmaram que Bolsonaro não agiu fora do ordenado. Segundo a defesa do ex-presidente, não houve descumprimento da medida que veda o uso Bom, deixa eu seguir aqui. A gente está com uma pequena falha no microfone do André. O André estava explicando aqui, né, que na resposta ao STF, os advogados do ex-presidente afirmaram, né, que Bolsonaro não agiu fora do ordenado, né? Segundo a defesa de Bolsonaro, não houve descumprimento da medida, né, que veda o uso aí das redes sociais, e os advogados também afirmaram não ter como controlar publicações feitas por outras pessoas, né? O ex-presidente passou, como o Ed bem
explicou para a gente agora há pouco, parte do dia na sede do Partido Liberal em Brasília. Ele não quis falar, portanto, com a imprensa por lá hoje, né? Se encontrou com membros aí do PL, enquanto aguardava, portanto, a decisão, né, do ministro Alexandre de Moraes. Pois é, agora acho que já com o áudio restabelecido aqui, agora tá ok, sim. todo mundo ouvindo. E o senador Flávio Bolsonaro apresentou hoje um novo pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, após as medidas cautelares contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. A gente vai ver agora aí, vamos colocar na tela para ver o que foi que disse o filho do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. Disse lá, Flávio, Alexandre de Moraes, né, cruzou todos os limites, se tornou uma ameaça às liberdades individuais e criou um ordenamento jurídico próprio. Como é dever do Senado, eu protocolei um pedido de impeachment contra o ministro. O Senado tem obrigação de julgar os atos de Moraes, disse o filho de Bolsonaro. Mas aí o requerimento foi protocolado em meio às sanções do governo dos Estados Unidos contra Moraes e outros 7 ministros do STF e a atuação do deputado Eduardo Bolsonaro em defesa das medidas do presidente americano Donald Trump. No pedido, Flávio afirma que se trata de preservar a integridade do judiciário diante de uma atuação judicial que rompe os limites constitucionais da jurisdição e subverte os pilares da imparcialidade, da legalidade e da separação de poderes. Bom, e agora a gente vai voltar a Brasília com o Edio Ferreira Júnior. Edio, outro assunto hoje também é que tivemos aí depoimentos de mais um núcleo, né, dos investigados pela suposta trama golpista. A maior parte de militares é de alta patente, né? O que você conseguiu colher de informações aí pra gente? Síria, hoje foram as testemunhas de defesa desses acusados, dos réus do Núcleo 3, que passa a ser interrogado na próxima segunda-feira. O STF conclui essa semana essa fase de testemunhas de defesa e acusação dos 4 núcleos e amanhã dá início ao interrogatório, que é a presença dos próprios réus sendo interrogados pelo juiz. Ainda não se sabe se o ministro Alexandre de Moraes vai conduzir algum desses interrogatórios. Amanhã, aqui no STF, a gente tem 2 núcleos que vão ser interrogados. O núcleo 2, que parte desse princípio de que ajudou a organizar essa trama golpista, e o núcleo 4 também, que disseminou desinformação para poder fazer com que os militares depois aderissem a esse plano de golpe. A gente acompanha amanhã que esses depoimentos, eles vão ser feitos, esses interrogatórios, eles vão ser dados presencialmente e virtualmente no caso de quem estiver preso. Ainda não foi feito pelo STF essa definição de onde vai ser cada um dos dois núcleos. Esses interrogatórios vão ser conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes ou por um juiz auxiliar do gabinete dele, na primeira turma do STF, que é onde a gente tem acompanhado e tem visto bastante, que quem nos acompanha, quem acompanha o noticiário, a primeira turma, o plenário da primeira turma foi onde ocorreu também o interrogatório do núcleo 1, do qual faz parte o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros 7 aliados, naquele mesmo molde, dos interrogados sentados ao lado dos advogados, vão ser chamados um a um, e eles vão ser interrogados pelo juiz que estiver ali, seja o ministro Alexandre de Moraes ou um juiz auxiliar, pela Procuradoria-Geral da República e pelos outros advogados do próprio núcleo. Então, amanhã começa o interrogatório dos 2 núcleos, 2 e 4, e na segunda-feira o interrogatório do núcleo 3, que teve essa conclusão hoje dos depoimentos. Então há uma expectativa amanhã de que essas pessoas sejam ouvidas e a gente vai acompanhar isso aqui pelo Tempo. Quem estiver nos acompanhando pelos nossos canais e pelo portal otempo.com.br, a gente vai trazer esse noticiário aí dos principais pontos, dos destaques desses interrogatórios dos 2 núcleos, 2 e 4. E na segunda-feira o do núcleo 3. André e Síria. É certo, Ed. A gente continua em Brasília, Larissa Arantes, então segue aí a saga desses interrogatórios, né? Exatamente, Síria. Segue a saga dos interrogatórios, a gente segue acompanhando, como o Edio disse, né? Esses marcados para amanhã
vão ter, portanto, a transmissão, então a gente consegue acompanhar, não vai ser mais restrito, né, aos jornalistas credenciados, a quem ficava ali dentro acompanhando as audiências e aí repassando o que estava acontecendo. Não sei se quem está nos acompanhando se lembra que da última vez que isso aconteceu, né, inclusive era o Édio que estava nas salas ali da primeira turma, nas salas de audiência, ele ia relatando e pegando ali as aspas que eram, as declarações que eram dadas, né? A gente chama de aspas ali, quando a gente destaca um trecho da declaração de determinado, no caso, né, de determinado depoente ali, mas esses de amanhã tendo a transmissão, e algo interessante de se observar é o seguinte, né, porque a gente se baseava naquilo que o repórter, que o jornalista estava nos relatando, e só depois que o ministro Alexandre de Moraes liberou essas gravações em vídeo, né, ou seja, aí que a gente pôde, de fato, dar aqueles recortes e ir acompanhando, e batendo ali declaração por declaração, fala por fala. Então, com essa transmissão ao vivo amanhã pela TV Justiça, a gente vai conseguir ir acompanhando também isso, apesar de serem 2 núcleos ao mesmo tempo. Mas aí, Ciri e André, eu só queria voltar um pouquinho, que a gente falava ali a respeito da expectativa, né, em torno da decisão do ministro Alexandre de Moraes sobre as medidas cautelares impostas ao ex-presidente Jair Bolsonaro, porque eu acho que é sempre interessante trazer para quem nos acompanha, né, um pouco dos bastidores aqui de Brasília, das movimentações aqui de Brasília, em dias de muita expectativa, né? Então, hoje logo cedo, a gente está, né, a repórter Luciane Landim foi logo cedo para a porta da casa do ex-presidente Jair Bolsonaro, junto com o nosso cinegrafista, para acompanhar as movimentações e, aos poucos ali, conforme os minutos foram passando no início da manhã, a imprensa foi se concentrando na porta da casa do ex-presidente, que ele mora no Jardim Botânico, que é um bairro que fica a mais ou menos 20 minutos aqui do centro de Brasília. E, aos poucos, todo mundo foi chegando para acompanhar, porque havia, portanto, essa expectativa de que, caso o ministro Alexandre de Moraes desse uma decisão, alguma coisa, né, alguma repercussão, alguma movimentação acabaria acontecendo no sentido de outras medidas cautelares, enfim. E aí, quando foi ali no meio da manhã, o ex-presidente Jair Bolsonaro decide ir para a sede do PL, a imprensa foi acompanhando também, mas como vocês relataram, ele evitou falar ali com a imprensa, mas só para a gente dar, para quem está nos acompanhando, aí um pouco da noção do que acontece nesses momentos, né, diante de uma expectativa, de uma decisão, levando em consideração ao que a gente já vinha acompanhando em torno da imposição de medidas cautelares. Essa era a movimentação do dia, né? Bom, a gente segue acompanhando. Amanhã, a gente continua acompanhando isso para os próximos dias, porque, como o Édio disse também, não existe um prazo definido para que essa decisão de Moraes venha. E como ela vai vir também? Vai vir respondendo os advogados, já que eles pediram esclarecimentos sobre o que pode ser ou não feito? Vai vir com uma determinação de restringir ainda mais as medidas cautelares? Então, acho interessante, né, André, Síria, trazer para quem está nos acompanhando um pouco dessas movimentações que tiveram aqui em Brasília.